no Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso de número 8. João capítulo 15, do verso de número 1 ao verso de número 8. Quem achou, fique em pé e vai dando glória a Deus. Que assim seja em nome de Jesus. E vou ler pausadamente do verso 1 ao verso 8, e você vai me acompanhando aí, independente da sua versão. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Podeis sentar em nome de Jesus. Se você observou esse texto, existe um verbo que do verso 1 ao verso 8, por incrível que pareça, ele se repete 8 vezes. Que verbo é esse? Permanecer. O verbo é permanecer. Você tem permanecido? Eu costumo dizer, pastor Wesley, que a coisa mais fácil é começar. Quantos começaram a fazer dieta esse ano? Mas ainda estão fazendo? Quantos começaram a fazer uma caminhada, um exercício físico esse ano, mas não continuaram? Quantos começaram dizendo eu vou estudar esse ano, mas não terminaram? Quantos começaram dizendo esse ano eu leio a Bíblia toda, e ainda não começaram? E outros começaram, mas pararam. Quantos começaram esse ano dizendo esse ano eu fico mais firme na igreja? Quantos começaram o ano dizendo ei, este ano eu fico mais firme na equipe de louvor, eu fico mais firme no serviço da casa, eu vou permanecer, eu não vou sair? Quantos começaram, mas não têm permanecido? Quantos começaram o seminário e disseram eu vou estudar,
mas não permaneceram. Quantos iniciaram a campanha de oração? Eu vou orar mais, eu vou orar por essa causa, eu vou orar por isto, mas não permaneceram, porque nós somos tomados muitas vezes, irmãos, de um sentimento de iniciar projetos, de iniciar planos, mas logo quando aparece o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, nós somos tendenciosos a parar. Nós somos tendenciosos a dizer: está muito difícil, eu não vou permanecer, eu não vou continuar. Mas eu queria trazer uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida, com base naquilo que Jesus disse. Ele disse: ei, a vitória está em permanecer. Se você quer de fato ser vitorioso, ser um crente produtivo, um discípulo do Senhor Jesus, não é iniciar a caminhada, não é orar uma vez, não é vir para a igreja uma vez, você tem que permanecer. São as palavras do próprio Jesus. Tem que permanecer. Não é só iniciar, não é só ter vontade, não é só ter desejo, não é só planejar, é colocar em prática e permanecer. Quando vierem as lutas, as provas, as barreiras e as dificuldades para querer te fazer parar, não andar, não prosseguir, peça força a Deus, peça ajuda a Deus, peça graça a Deus. Diga: Senhor, eu não vou desistir, eu vou permanecer em nome de Jesus. Meus irmãos, como já foi falado hoje aqui nessa noite, o verbo predominante nessa passagem é permanecer. Jesus, ele usa uma figura de uma linguagem agrícola bastante conhecida pelos judeus. Ele diz: o pai é o agricultor, ou seja, o pai é aquele que planta, o pai é aquele que dá o crescimento, mas o pai também é aquele que fica supervisionando o que foi plantado. Como está a videira, como estão os ramos, como estão os frutos. E ele passa e vê um ramo que não está dando fruto. O que é que ele faz? Ele corta e manda lançar no fogo. Mas ele também vê aquele ramo que está dando fruto, mas ainda tem algo que possa ser melhorado. Então ele poda, ele limpa para dar mais frutos ainda, porque ele quer que a produção aumente. Meus irmãos, Jesus disse: eu sou a videira, ou seja, eu sou a fonte que alimenta os ramos, que faz com que os ramos deem frutos, e frutos bons, e frutos para que os outros possam comer. Você já viu uma árvore comer do seu próprio fruto? Quando nós frutificamos o fruto, quem come dele, em primeiro lugar, a nossa família. Em segundo lugar, quem nos acompanha, está ao nosso lado. Mas também a igreja vê o crente que é produtivo, que de fato está ligado, que de fato permanece no Senhor. Esse crente é frutífero no seio da igreja. Mas Jesus vai dizer que existem dois tipos de ramos: um ramo que dá fruto e um ramo que não dá fruto. Existem dois tipos de frutos: o fruto bom e o fruto ruim. Esses ramos que dão frutos são aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro genuíno com Jesus, nasceram de novo, e eles frutificam. Mas existe outro tipo de ramo que não dá fruto. Lembra que Jesus foi até a figueira para comer, e era muito bonito, tinha uma aparência, mas quando ele chega lá não encontrou um fruto, e ele disse: seca, e secou desde a raiz. Se Jesus chegasse hoje aqui na igreja Casa de Filadélfia, ele encontraria um fruto na sua vida? Ele encontraria algum fruto
que ele pudesse se alimentar, algum fruto na minha e na sua vida que possa alimentar a outros? Ou nós estamos apenas com aparência de uma árvore bonita, de uma árvore verde, mas quando se chega perto, só tem aparência? E nos nossos dias o que mais tem é gente vivendo de aparência, mas não tem fruto, não tem vida. Meus irmãos, como obter a vitória na vida cristã? Como ser um cristão frutífero? Como ser um cristão abençoado? Como ser um cristão que vai marcar a geração? Como ser um cristão que vai alcançar a família, que vai alcançar as pessoas aonde você trabalha e trazer para Cristo, que vai trazer as pessoas com quem você estuda na faculdade, com quem você estuda no colégio, que vai alcançar a sua vizinhança? Como ser esse cristão vitorioso? Só permanecendo. Pastor, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer: permanecer em quê? No próprio Cristo. Olha o que diz o verso de número 4. Permanecer em quem? Em mim. E eu permanecerei em vocês. Porque muita gente não consegue ir adiante da caminhada cristã, porque não permanece em Cristo. Temos que permanecer em Cristo, para Ele permanecer em nós. Você está orando todos os dias? Você está lendo a Bíblia todos os dias? Você está meditando na palavra? Você está vindo para as programações da igreja, tendo comunhão com seus irmãos? Isso é permanecer. E o que é não permanecer? É deixar de orar, é deixar de ler a Bíblia, é deixar de vir à igreja, é deixar de vir às programações da igreja, é deixar de falar das coisas de Deus, é deixar de ter comunhão com os irmãos. Como essas pessoas vão permanecer sendo vitoriosas na caminhada cristã se elas não permanecerem em Cristo? Há um movimento por aí que diz que não precisamos de pastor, não precisamos de igreja. Há tanta crítica à igreja hoje. Eu sei que a igreja, numa visão, numa perspectiva humana, a igreja visível, ela tem os seus defeitos, porque todos nós temos defeitos, somos imperfeitos, mas ainda é a igreja de Cristo, por qual Ele morreu, por qual Ele derramou seu sangue. Essa é a igreja de Cristo, que Ele ama, que Ele fala com ela, que Ele cura ela, Ele disciplina ela quando é necessário. Mas nós devemos amar essa casa, amar os nossos irmãos, amar o que se faz aqui, se envolver com o que se faz aqui, frutificar. Isso é permanecer em Cristo. Os apóstolos sofreram por conta da igreja, foram martirizados, mas nenhum deles bateu na igreja, nenhum deles abandonou a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é de Cristo, porque a igreja foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Alguém já disse que a primeira estratégia do diabo foi perseguir a igreja. Mas quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. E ele mudou a estratégia. Não vamos mais perseguir a igreja. Vamos colocar no meio da igreja falsos mestres, pastores, falsos ensinos. E tem sido uma estratégia muito eficaz, porque ela divide a igreja. A maior estratégia hoje de Satanás é dividir a igreja com falsos ensinos, falsas ideologias. E tem muito crente comprando isso. Meu irmão, o que nós temos que fazer é permanecer em Cristo. Quando
o servo do Senhor, Mardoquai, foi perseguido por Ramã. Diz a Bíblia que ele permaneceu aonde? Lá na porta. Ele precisou ir para outro canto? Ele permaneceu. Você só precisa permanecer, fazendo aquilo que o Senhor te ordenou, e Deus te dará vitória. Veja o verso de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer? Nada. Porque nós pregamos, porque nós cantamos, porque nós permanecemos fazendo a obra, porque vem de nós o poder, vem de nós a alegria, vem de nós o renovo. Não, vem de Cristo, porque nós estamos firmados em Cristo. Firme a sua fé em Cristo, ame a Cristo, ame esse Cristo. Quando houve a revolução da reforma protestante, chegaram para Martinho Lutero e disseram: Martinho Lutero, tiraram todas as imagens da igreja, tiraram todas as relíquias da igreja, e agora o que é que vai ficar na igreja? Martinho Lutero respondeu com simplicidade, ele disse: vai ficar Cristo, Cristo é suficiente. Irmãos, o que não pode faltar na igreja é Cristo. O que não pode faltar na sua vida é Cristo. Alguém já disse: olha, se você perder dinheiro, você perde alguma coisa. Se você perder pessoas que você ama, você perdeu muito. Mas se você perder a sua fé em Cristo, você perdeu tudo. E quando você tiver Cristo, Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode curar. Porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Nele nós podemos todas as coisas, passar a tribulação, passar o desemprego, a doença, porque a nossa força está nele, vem dele. É Ele que te fortalece, é o Senhor que nos fortalece. Mas em segundo lugar, como o cristão pode obter vitória na caminhada cristã? Fala para o seu irmão, se você puder, se tiver alguém próximo de você, diga: permaneça sendo limpo. Preste atenção agora. Olha o que diz o Senhor Jesus. Verso 2 e 3 diz: todo ramo que estando em mim. Quem é ramo do Senhor diz amém. Então você está dando fruto. Porque o falso ramo, o falso crente, ele não dá fruto. Aí ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Limpa. Todo aquele que dá fruto, ele faz o quê? Limpa. Para fazer o quê? Para que produza mais fruto ainda. Verso de número 3: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmão, nós vivemos num mundo terrível, um mundo de pecado, num mundo em que tudo se pode, tudo vale. Mas o verdadeiro cristão que está em Cristo, ele está se limpando. Como acaba o livro de Apocalipse? Continua iníquo na iniquidade, o injusto na prática da injustiça, mas o justo na prática da justiça, e o santo, o puro, na prática da santidade. Se eu sou ramo frutífero, o Pai está me limpando, está te limpando, para você produzir mais.
Se você fazia algo para Ele, você vai fazer mais, você vai fazer melhor, porque não vem de você esse poder vem de Cristo, e Ele vai te limpar, vai te capacitar, vai colocar em você a força, vai dar a você as condições, Ele vai te limpar, te santificar por meio do Santo Espírito, para você dar muito fruto. Eu lembro que eu era um adolescente, e lá na minha casa tinha 4 coqueiros, 3 verdes e um amarelo. É difícil ver o coqueiro amarelo, não é? Mas todos tinham uma água muito doce, principalmente esse amarelo. Eu não sei o que é que ele tinha de diferente, sei que a água dele era muito doce. E você que já teve a experiência de acompanhar um coqueiro, ele começa a dar coco que arrasta no chão, não é? Às vezes 6 meses, 7 meses já está dando os cachos de coco, como a gente chama. E quando ele ficou bem grandão assim, quase o tamanho dessas pilastras, às vezes o coco encruava, dava uns coquinhos. Aí meu avô ia lá, meu avô entendia de agricultura, fazia o que nas palhas? Cortava as palhas, botava sal grosso. Eu não entendia, ele dizia que era para matar os bichos, sal grosso. E quando menos esperava, vinha aqueles cocão bonito de novo. É o mesmo processo na minha e na sua vida. Às vezes a gente quer encruar na obra de Deus, às vezes a gente quer parar, às vezes a gente quer recuar, às vezes a gente quer dizer assim: ei, está difícil. Aí Jesus manda alguém ou algo para nos limpar. Você não vai ficar sem dar fruto, porque você é uma árvore frutífera. Eu vou te limpar, eu vou te santificar, eu vou te purificar, para que você produza mais frutos. A vontade de Deus não é que os seus servos fiquem sem frutificar. E para que eles frutifiquem é preciso a limpeza. Às vezes é o ego, às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, às vezes é a inveja, às vezes é o temperamento forte. Ninguém pisa no meu dedo, né? Ninguém faz nada comigo. E às vezes Deus vai gerar circunstâncias, situações para nos limpar e dizer: ei, eu estou te limpando. Você está dando fruto, mas pode dar muito mais se eu tirar seu ego, se eu tirar essa vaidade, se eu tirar essa preguiça, se eu tirar de você essa avareza, esse apego aos bens materiais, se eu tirar de você isso que você tem de dizer que está sempre certo, os outros estão errados. Deus vai limpando, vai purificando para você dar mais fruto. Todo mundo quer crescer na vida, e o cristão não pode ser diferente. Ele tem que querer crescer espiritualmente, ele tem que querer reproduzir. Cristo se dedicou a discipular 12 homens. Um era um ramo falso, que produzia falsos frutos. Mas 11, apesar de suas falhas, né? Tinha um que era descrente, tinha outro que era sanguíneo. Mas na hora H: Senhor, de maneira nenhuma te deixarei, ainda que me custe a vida. Pedro, eu te conheço, Pedro. O Senhor teve que limpar aquele ego de Pedro. Mas depois de limpar o ego de Pedro e tornar ele mais humilde, mais dependente, ele disse: apacenta as minhas ovelhas, tem mais fruto. Antes você era cuidado por mim,
Eu fui seu discipulador, eu fui seu professor, eu fui seu mestre, mas agora você vai cuidar de outros, vai cuidar da minha igreja, você vai treinar outros, outros vão aprender com você. E Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Meus irmãos, nós temos que aprender que o discipulado é isso, é ensinar outro, para que esse outro possa ensinar outros, e assim reproduza e reproduza. É uma vida cuidando de outra vida, não apenas para ela ficar cheia, mas para ela aprender também a cuidar de outros. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: ei, o que vistes em mim, ei, o que tu vistes em mim, tu me viste cuidando da igreja, tu me viste cuidando dos outros. Isso transmite a homens fiéis. O conhecimento tem que passar para outros, e para outros, e para outros. Nós temos que reproduzir o que é bom, irmãos. Mas preste atenção ainda. Em João 17:17, se você for aí mais 1 ou 2 folhas à frente, o que é que diz a palavra do Senhor? Vamos ler, igreja, bem forte. João 17:17. Você nunca mais vai esquecer. 17:17. Santifica-os a tua palavra é. O que é que santifica o crente? A verdade, a palavra. Quantas pessoas criando métodos e estratégias para serem mais santos, para ter mais poder de Deus. Mas Jesus Cristo disse: vós já está limpos pela minha palavra, a palavra que eu tenho ensinado. E depois ele diz: ei, quem santifica é a verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que é pura, essa verdade que vem de encontro às nossas mentiras, aos nossos enganos. Ele diz: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus genuína, a pregação fiel do Evangelho. Ela purifica a mente do crente, ela purifica o coração do crente, ela purifica o corpo do crente, ela purifica as vestes do crente, ela purifica o casamento do crente, ela purifica o namoro do crente, ela purifica o dinheiro do crente, a comida do crente, porque a palavra de Deus é suficiente, é completa, é poderosa, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no íntimo do homem, ela corrige, ela ensina, ela edifica, ela consola, porque é a palavra do Senhor Jesus, e qual Ele usou para criar o mundo, da existência, as galáxias, as estrelas, o sol e a lua e o mar. Tudo veio por meio da palavra. A palavra de Deus é suficiente para te santificar, para te curar, para te mostrar o caminho, para te dar a vitória. Mas por fim, irmãos, para eu não ser enfadonho, quem está gostando diga amém. O último ponto é o seguinte: o primeiro é, para ter vitória, o crente precisa permanecer em Cristo. Em segundo lugar, para ter vitória, o crente precisa se limpar, permanecer se limpando, se santificando, se purificando. Eu lembro do texto que Deus falou com Josué e disse: ei, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Você quer vitória? Se santifique hoje. Comece hoje, não deixe para amanhã não.
Mas não só se purifique hoje não, permaneça se purificando. Purifique sua língua, purifique o que você fala, purifique o que você ouve, purifique o que você pensa. Quando pensar besteira, diga: Jesus, chega aqui, derrama o teu sangue sobre esse pensamento impuro. Senhor, chega aqui, derrama o teu sangue sobre esses olhos impuros. Isaías disse: eu sou homem de língua impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo foi, tirou a brasa do altar do Senhor e purificou. E após ser purificado, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o Deus que purifica a crente, que santifica a crente. Permaneça sendo santo, permaneça se santificando. Mas em último lugar, permaneça dando frutos. Poderia deixar de dizer isso aqui hoje, pastor Júnior, pastor Wesley, meu diácono, meus irmãos. Às vezes nós estamos numa igreja, eu sou pastor de uma igreja de mais de 60 membros, e alguns agregados, congregados, novos convertidos, nós chegamos quase a 90. Quando a gente diz assim: ei, tem algo para fazer na igreja, corre quantos? Às vezes a gente diz assim: ei, vamos pintar a igreja, vamos fazer algo na igreja. Quantos correm? Quantos querem frutificar? Quantos querem dar fruto? Ei, a gente está precisando de gente para cuidar das crianças. A gente está precisando de gente para dirigir culto. A gente está precisando de gente para pregar, para cantar. São poucos que frutificam, mas todos querem se alimentar da árvore que está dando fruto. Aí tem aqueles que a árvore ainda está dando fruto. O que é que ele faz? Tome lá pedrada porque tem fruto. Você nunca vai jogar uma pedra numa árvore que não tem fruto. Só joga na que dá fruto. Quantos aqui estão frutificando? Permaneça frutificando, permaneça fazendo, permaneça orando, permaneça pregando, permaneça louvando, permaneça lavando a igreja, ajeitando a igreja, permaneça dizimando, ofertando, permaneça fazendo o que Jesus colocou no seu coração. Ele disse: nisto meu Pai é glorificado. O que é que traz glória para Deus? Quando os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus Cristo frutificam, dão frutos, fazem alguma coisa. Nós somos devedores dele. O que a gente fizer é pouco pelo que ele fez na cruz, pelo perdão, pelo amor, pela salvação, pelo céu. Ele é merecedor do nosso fruto. Às vezes a gente fica assim dizendo: meu Deus, como é difícil lidar com o ser humano. Não é apenas lidar com o crente, não é apenas lidar com os diáconos da igreja, com a equipe de louvor, não. Como é difícil lidar com o ser humano. Mas eu queria dizer para mim, para você que trabalha na obra do Senhor, que quem te chamou, que quem te vocacionou, quem te deu o dom, Ele é poderoso para te limpar, Ele é poderoso para te firmar, Ele é poderoso para te renovar, Ele é poderoso para te curar, para tirar a mágoa do coração e para te fazer uma árvore frutífera para a glória dele. Às vezes eu fico conversando com minha esposa, dizendo: eu não sei o que é. Eu sei que vem uma força, vem uma vontade, vem um desejo, e eu sei que é Deus, não vem de mim não. Eu sei que vem da videira verdadeira. Eu sei que é o agricultor molhando com o Espírito Santo. Porque se fosse de mim eu tinha desistido. Recentemente nós fomos fazer um retiro em nossa igreja. Até convidei o pastor Wesley. Ele disse: a gente vai fazer um congresso. Uma semana antes da segunda-feira tinha uma inscrição paga. Uma.
Alguém chegou para mim e disse: pastor, esquece isso, esquece esse retiro. Eu disse: Deus colocou no meu coração que é para fazer. Pastor, uma inscrição paga. Eu disse: mas Deus colocou no meu coração. Essa fé não vem de mim, esse desejo não vem de mim, porque era mais cômodo para mim dizer: sabe o que? Cancela. Quando foi no meio da semana, o irmão disse: pastor, eu vou precisar do dinheiro de volta, que eu não vou mais para o retiro não, para melhorar a situação. E eu disse: Senhor, me ajude. E se você escutar os áudios que eu mandei para os irmãos, não vamos desistir não, vai ser uma bênção. Deus vai se fazer presente naquele retiro, Deus vai abençoar, vidas vão ser restauradas, renovadas ali naquele retiro. Mas pastor, tem quantas pessoas? Eu disse: olha, eu comecei a ligar para os irmãos e perguntar quem tem desejo de ir. Já tem 8. Não tem ninguém pago, mas já tem 8. E eu sei que eu comecei a orar, e as irmãs também orando. Lá tem um grupo de intercessão. Eu disse: permaneça orando, não desista de orar. E quando chegou na sexta-feira, começou a chegar algumas ajudas, e algumas pessoas começaram a pagar. E no dia do retiro, no sábado, coisa de brasileiro: eu vou. Eu não tenho dinheiro não, mas eu vou. Eu não tenho dinheiro, mas vem embora. É para todo mundo, é para quem tem dinheiro, é para quem não tem dinheiro, é para quem pode, é para quem não pode. O importante é ir. E nesse meio termo, mais de 60 pessoas não tinha dinheiro para pagar o retiro. Sobrou dinheiro que deu para a gente abençoar a salinha das crianças com cerâmica. Esse é o Deus que nos chama, irmãos, para permanecer nele, para permanecer orando, se purificando, para permanecer servindo, e os frutos virão com perseverança, sem desistir facilmente. Vai se levantar, irmão, sim, as dificuldades, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria encerrar esse momento, irmãos, lendo aqui em João capítulo 15, quando o Senhor Jesus disse o seguinte, verso 8. Foi o último verso que a gente leu: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus. Só pode ser chamado discípulo de Jesus, seguidor fiel, aquele que dá. Não é fruto não, é muito fruto. Não tem que dar um fruto não, tem que dar muito fruto. Tem que dar muito fruto, tem que trabalhar muito. Você já trabalhou muito para o Senhor? Você já fez muito pelo Senhor? Quer ser chamado de discípulo dele? Dê muito fruto. E eu quero explicar para vocês o que é dar muito fruto. Em primeiro lugar, dar fruto ou frutificar tem a ver com o próprio Espírito Santo. Às vezes as pessoas, elas são tendenciosas a julgar um crente pelo dom do Espírito. Ou seja, fala em língua, pronto, esse é cheio. Profetiza, esse é cheio. Tá, e o amor? O que é que adianta falar em línguas e odiar? João disse: aquele que odeia o irmão, esse não nasceu de novo e nem verá a Cristo. O primeiro tem que vir o que na vida do crente? O fruto do, bora lá, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Você já tem isso na sua vida?
está dando fruto. É o povo aperreando e você ali, manso. É o povo todo triste, política, não sei o que, e você, estou feliz com Jesus. É o povo se acabando, se odiando, e você, vamos amar em nome de Jesus, vamos ter misericórdia, vamos ter compaixão. É o povo tudo brigando em casa, é o povo brigando na rua, brigando no trabalho, é a pessoa da paz. Porque é bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. É o povo todo fazendo ruindade, fazendo maldade, e eu fazendo bondade. Mas fizeram maldade comigo, mas eu sou novo convertido, eu sou nova criatura, eu não vou fazer a maldade que fizeram comigo, eu não vou devolver, eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar o mal com o bem. Não vou me vingar, deixa na mão de Cristo. É o povo avarento, o espírito de tio Patinhas, o espírito de Judas na igreja, e você dizendo, não, eu não vou ter esse espírito, eu vou ser bondoso, generoso, eu vou contribuir, eu vou fazer a obra crescer, eu vou fazer. É o povo todo desesperado, dizendo, acabou a vida, dizendo, eu sou longânimo, ainda tem muito para fazer, ainda tem muito para mim fazer, eu sou longânimo. Mas rapaz, fulano está te tirando a terreira, disse, eu tenho a paciência de Jesus, meu irmão. É os crentes dizendo, eu tenho um pavio curto. Eita, ninguém mexa comigo, ninguém mexa com minha mulher, ninguém mexa com meu filho. E Jesus Cristo disse, aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração. Esse é o discípulo, é o que imita Jesus. É o povo tudo sem domínio próprio, chamando palavrão no carro, em cima da moto, não sei aonde, brigando, fazendo não sei o que. E o verdadeiro discípulo tendo domínio próprio. Não fala pelos cotovelos, não faz nada que seja a atitude, o comportamento de uma pessoa descontrolada. Quer mostrar que tem o Espírito Santo? Mostre isso em mansidão, em domínio próprio. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a nossa comunhão com Deus, a nossa particularidade com Deus e o nosso caráter cristão. Em primeiro lugar, fruto aqui é ter o caráter cristão, é ter a vida guiada pelo Espírito Santo, é ter na vida o fruto do Espírito Santo, é exalar esse fruto, é que o povo olhe para mim, olhe para você e diz, esse é amoroso, esse é bondoso, esse é perdoador, esse é generoso, esse é manso, esse é humilde, esse é de Jesus, esse de fato é alguém que a gente vê que é parecido com Jesus. Ser parecido com o homem é fácil. Eu quero ver você ser parecido com Jesus. E Jesus diz, basta ao discípulo ser parecido com seu mestre. Basta para mim e para você ser parecido com Jesus. Mas em segundo lugar, eu queria encerrar agora. O que é dar muito fruto? Quantas vidas a gente ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas nós trouxemos para Cristo? Pastor, meu dom não é evangelismo, meu dom não é pregação. Não precisa não. Fale do que Jesus tem feito na sua vida no trabalho. Fale do que Jesus tem feito na sua vida, na sua casa. Mostre o fruto do Espírito Santo. Chegue para seu esposo, para seu filho, para sua tia, para sua avó, para quem trabalha. Tu lembra como eu era, cachaceiro? Agora só tomo água de coco, água e refrigerante. Tu lembra como eu era mentiroso? Agora eu falo a verdade em amor. Deixei de mentir. Tu lembra como eu era preguiçoso? Agora eu me levanto cedo, vou caminhar, faço dieta e trabalho para ter com que ajudar os outros. O apóstolo Paulo falou muito bem o que seriam esses frutos. Não é apenas deixar de pecar, é começar a fazer o que é certo diante de Deus. E talvez você não tenha o dom de pregar mesmo, de cantar, mas você tem o dom de orar, interceda pela igreja. Permaneça orando. Talvez você não tenha o dom de pregar aqui, de louvar os que são mais vistos aqui, mas você tem o dom de contribuir. Talvez você não tenha o dom de pregar, mas tem o dom de ensinar. Talvez você não tenha o dom de pregar, de ensinar, mas você tem um dom maravilhoso de cuidar de criança. Talvez você tenha o dom de arrumar a igreja, de limpar a igreja,
de fazer alguma coisa. Deus derramou dons sobre a igreja e quer que esses dons se tornem frutos bons para trabalhar para a glória dele. Nós precisamos, irmãos, entender que o nascido de novo, a pessoa que se arrependeu de verdade, ela demonstra isso em gratidão, trabalhando para Cristo. Eu vou resumir aqui. A pastor Welser me conhece de décadas. Nos conhecemos nos encontros de jovens. Eu comecei a trabalhar em bandinha de EJC, pastor Wesley. Eu acredito que eu tinha 19 anos. Um ano depois da minha conversão. Depois eu comecei a ministrar lá, sendo o puxador que chamava. Eu acho que mais de 50 ou 60, eu não sei. Por quê? Antes eu era DJ. E como DJ, achava muito bom aquela vida, né? Muita música, muita bebida, muita dança. E assim que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu disse: eu preciso ser usado da mesma forma para Cristo. Comecei tocando um atabaque. Eu disse: mas atabaque não dá para fazer a festa, né? Peguei um violão que estava encostado lá na minha casa. Comecei a estudar sozinho e fui tocando, até o ponto de Deus me usar, como Ele pode lhe usar também, para alcançar muitos através da música. Mas você pode alcançar muitos através da sua profissão, através da sua amizade. Mas o que não pode é a gente ficar improdutivo na casa de Deus, sem frutificar. Não sei qual é o seu dom, não sei o que você está fazendo ou pode fazer, mas uma coisa eu sei, ficou bem clara hoje aqui para todos nós: o verdadeiro crente é aquele que permanece em Cristo. Independente das dificuldades, das dores, das decepções, o verdadeiro cristão não desiste de Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você que o verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, é aquele que, em meio a um mundo impuro como o nosso, cheio de injustiça, de coisas terríveis, o verdadeiro cristão continua santo e se santificando. Em terceiro e último lugar, ele continua trabalhando para Cristo e dando muito fruto para a glória de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a frutificar no Teu reino. Tira de nós todo espírito de desistência, tira de nós toda murmuração, e ao invés disso põe gratidão. É o que nós te pedimos, Senhor. Alcança o jovem, o casado, o solteiro, o ancião dessa igreja, para que seja um discípulo teu, para que seja alguém firmado no Senhor, não em homens ou doutrinas humanas, para que seja alguém que se purifica dia após dia, para que seja alguém que frutifique no reino e dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja com verdadeiros discípulos de Cristo. Que seja uma igreja madura, discipulada, que frutifica no reino. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Wesley, Deus abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor.